Muito bem, meus amigos. Que bom que você está conectado nesse dia, na jornada espiritual. Hoje é o dia 9. Eu espero que a mensagem de Deus para nós hoje possa realmente mudar nossa vida. E que você possa hoje tomar decisões que possam conduzir inevitavelmente ao maior resultado de que Deus oferece-nos através da Bíblia, que é uma vida transformada. Eu quero falar hoje com você para que nós juntos possamos realmente refletir no ideal de Deus para a vida cristã. Eu gostaria de convidar você nesse momento para nós pedirmos a Deus o seu poder, a sua instrução através do Espírito Santo para entendermos a mensagem de hoje. Vamos falar com Deus? Querido Pai, obrigado por essa manhã e obrigado por esse dia de jornada. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor realmente, Pai, nos mostre o que nós precisamos nesse dia de jornada. Em nome de Jesus, amém. O título de hoje da nossa jornada é Usa-me, Senhor. É interessante que eu gostaria de começar hoje com um verso de uma escritora renomada chamada Ellen White. Ellen White, ela tem uma frase que diz assim, que a vida e o caráter sejam o mais forte argumento em favor do cristianismo, pois por meio destes serão os homens impelidos a saber, a vosso respeito, que estiveste com Jesus e dele aprendestes. Poderoso, né? Mas eu tenho mais um verso, uma citação de um grande cristão, evangelista, pregador do século passado, que diz assim: testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. Essas duas citações hoje vai nos fazer compreender algo inevitável na vida cristã. Quando o poder do Evangelho atinge nossa vida, é inevitável as pessoas ao nosso redor não saber. É interessante que quando você vai à Bíblia, você encontra lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo declarando: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. O termo que Paulo usa ali para poder é dinamis. E essa expressão, ela é a palavra que origina a palavra dinamite em nosso idioma. O Evangelho é como uma dinamite que destrói tudo aquilo que nos distancia de Deus, aquilo que nos leva a não viver em conformidade com os sonhos de Deus para a nossa vida. Ela arrebenta tudo aquilo que o pecado tenta trazer diariamente na nossa vida. E esse poder, essa força, ela está à disposição dos seres humanos todo dia. Sabe, se você tem esse interesse por Deus, de fazer, de ver o ideal de Deus nessa terra, provavelmente você já aceitou o Evangelho. Esse Evangelho é maravilhoso, porque esse Evangelho nos libertou do passado, libertou dos nossos pecados e nos dá a certeza da libertação da condenação do pecado. Mas também esse poder do Evangelho nos liberta dos nossos vícios, liberta dos maus hábitos, liberta de tudo aquilo que nos impede de viver realmente uma vida feliz com Deus. E se você, assim como eu, entregou-se completamente a Jesus e tem crescido em você o desejo de ser uma testemunha de Cristo nessa terra, o tema de hoje é poderoso demais. E se você ainda que vai assistir esse vídeo ainda não conhece o poder desse evangelho, não perca a oportunidade de se entregar de maneira completa a Jesus, porque esse Jesus pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida. Hoje, queridos, na jornada de hoje, nós vamos entender mais profundamente o que significa se entregar de maneira completa a Jesus.
Nós vimos essas necessidades nos dias anteriores dessa jornada. A ênfase bíblica, o chamado de Cristo a nós entregarmos tudo a Ele, tudo que somos, tudo que temos, para que realmente possamos usufruir do tudo de Deus, que é sempre o melhor para a nossa vida. Hoje, nesse dia de jornada, nós iremos refletir um pouco mais sobre a vida de quem decide se entregar de forma completa ao Senhor. Para isso, mais uma vez, a história da viúva pobre vai nos ajudar. A história lá de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. Sabe o que é interessante nessa história? Essa história da viúva pobre, ela está dentro de um contexto. E o contexto literário em que foi inserido a história da viúva pobre, ela é interessante para outras lições para a nossa vida nesse dia. Quando nós lemos a história da viúva pobre de Marcos 12, nós percebemos que os versos anteriores, Jesus estava tendo um embate, estava tendo uma discussão com os líderes religiosos daquela época, chamados fariseus e saduceus. Em um desses conflitos, relatado em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28, nós encontramos um dos líderes religiosos aproximando-se de Jesus e fazendo uma pergunta a ele. Se você for a sua Bíblia, eu tenho a minha Bíblia aqui aberta. E se você for a partir do verso 28, você vai encontrar, então, a pergunta de um desses líderes, dizendo assim, escute, qual é o principal de todos os mandamentos? E aí Jesus responde, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Em sua resposta, Jesus ele uniu dois textos do Pentateuco, lá dos 5 primeiros livros da Bíblia. A primeira parte foi tirada dos textos de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Esse texto era muito conhecido dos judeus. Era conhecido como Shema Israel. Era uma forte declaração que, dentro do monoteísmo judaico, as pessoas repetiam isso no mínimo 2 vezes por dia. O Senhor é nosso Deus, nosso único Deus. Esse texto era o mesmo texto também que era colado nos umbrais das portas, das casas, para que eles pudessem ser uma lembrança permanente de quem era, na onde a sua fé estava alicerçada. Em seguida, o texto apresenta a exigência divina da entrega completa, queridos. Deus exige amor, lealdade, ao declarar: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Eu não sei se você percebeu, mas coração, alma, mente, força, elas devem cooperar no amor de Deus. Na cultura judaica, o coração, ele representa o centro da existência do ser humano. De onde vêm seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Você encontra essa compreensão lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A alma representa o centro da vida emocional. A mente representa a sede da vida intelectual, das disposições e atitudes. A força representa a capacidade física e laboral do ser humano. O ser humano ele deve amar a Deus por meio de todas as suas faculdades, das quais Deus dotou cada um de nós. Entretanto, além da ordem de usar todas as capacidades ao máximo, existe a repetição em quádrupla da palavra todo, toda, todo, toda. Isso nos ensina uma valiosa lição. Preste atenção. O amor sincero de Deus não deve ser correspondido pela metade. O amor que Deus nos ofertou foi um amor completo, abrangente. Ele ama todo mundo, a ponto de dar o seu filho para o resgate de todo aquele que crê.
A entrega que ele espera de nós deve ser completa. Note que o escriba não havia pedido um mandamento, havia pedido um mandamento, mas Jesus apresenta dois, sendo o segundo: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É interessante que nesse texto, Jesus está citando Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Porque na perspectiva de Jesus, não é possível amar a Deus sem amar também o próximo. Na perspectiva divina, amor sentido e amor é amor posto em ação. São dois aspectos inseparáveis do verdadeiro amor. A resposta de Jesus, ele fez uma ligação entre amar a Deus e amar ao próximo. Esse amor não deve ter apenas implicação emocional, daquilo que eu sinto, ou interior, mas também uma implicação prática, concreta e visível. Quem realmente ama a Deus manifesta esse amor em ações dirigidas ao próximo. Você pode se perguntar qual é a relação entre a explicação de Jesus sobre a essência do mandamento e a história da viúva. Muito bem, agora aqui nós conectamos. Talvez você tenha notado, mas na história da viúva, lá de Marcos, capítulo 12, Jesus usa 4 vezes a palavra todo. Também. Perceba nos versículos 43 e 44. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir nesse momento, em Marcos, capítulo 12, versículo 43 e 44. E aqui você vai ver também uma repetição de 4 vezes a palavra todo. E Jesus disse assim, e chamando seus discípulos, Jesus disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre alcançou, na verdade, lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que sobrara. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Queridos, não existe coincidência na palavra de Deus. Tudo foi perfeitamente planejado para nos ensinar uma grandiosa lição nesse dia. Sabe qual é? A viúva era o exemplo prático do que Jesus havia ensinado ao escriba, pouco antes ali que a gente acabou de ler, a partir do versículo 28. A viúva era um exemplo onde que a teoria encontrava-se com a prática. O mais pobre dentre os pobres tomou o templo rico, o templo dos ricos, com o seu exemplo. Todos conheciam aqueles 2 textos que Jesus havia citado. Como vimos, eles tinham que recitar esse texto 2 vezes ao dia. Além da sua lembrança, era acionada todas as vezes que passavam na porta de casa. No entanto, o que muitos só conheciam por teoria, aquela viúva demonstrou na prática. Os ricos estavam doando grandes somas de dinheiro naquele dia, mas não era uma expressão dos 4 todos que Jesus estava referindo-se. Todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua força. O muito que eles doavam era tirado das sobras. Já o pouco que a viúva doava era tirado de tudo que ela possuía. Eles apenas recitavam de cor o Shema Israel. Ela, a viúva, vivia na prática. Uma vida de entrega completamente a Deus é a maior força de atração para Cristo. Quando vivemos aquilo que conhecemos, quando vivemos a palavra de Deus, é o irresistível convite diário que Deus oferece àqueles que nos cercam. Por isso, a história, a minha vida, a sua vida, pode ser uma história tão atrativa para aqueles que nos cercam, como foi a história daquela viúva naquele dia, dentro do templo. Precisamos tomar uma decisão hoje, queridos amigos. Nós devemos voltar-nos para Cristo hoje e pedir, Senhor, que nossa vida seja um testemunho vivo de uma entrega completa. Que nós possamos entregar tudo o que somos, entregar a nossa emoção, nosso intelecto, nosso corpo, os nossos bens, as nossas intenções para que sejam dirigidas para se tornar um atrativo e irresistível convite ao mundo que nos cerca.
de um Jesus que nos ama de todo o coração também. Que as pessoas hoje, nesse dia, vejam em você, não uma teoria, mas uma verdade prática de quem se declara ser um seguidor de Cristo. Que essa seja a sua oração nesse dia de jornada e que esse Deus que nos pede uma entrega completa possa ser o seu Deus neste dia de estudo da Bíblia. Vamos falar com Deus? Querido bondoso Deus, gratos somos, porque o Senhor entregou o melhor do céu. Tudo que o céu tinha de melhor, o Senhor enviou aqui neste mundo, Pai. Que o Senhor possa hoje tomar nosso coração por completo, nossa mente por completo, e o Senhor possa transformar de uma maneira impressionante, que possa se tornar um grande poder, Pai, dinamis, uma grande dinamite para mostrar a esse mundo o poder do Evangelho, Pai. Que o Senhor nos faça entender que o amor a Deus, inevitavelmente, nos leva a amar o nosso próximo. E que esse poder hoje transforme a nossa vida, e transforme a nossa teoria em uma prática real para aqueles que nos cercam, nossa família, nosso trabalho, nossos vizinhos, nossos amigos. Essa é uma bênção que eu te peço. Certo que o Senhor quer nos atender essa manhã, conforme a nossa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos amanhã, às 5h45, para mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e tenha um ótimo dia na companhia de Jesus.